Olá, eu sou a professora Helenice Gobi e vou apresentar para vocês a aula sobre patologia da mama. Essa é a parte introdutória, onde eu vou mostrar aspectos gerais da histofisiologia e da evolução e involução da mama ao longo da vida da mulher. Bem, em relação aos aspectos da normalidade, as mamas são órgãos duplos localizados na região anterior do tórax e é um derivado do ectoderma, a partir de glândulas sudoríparas. Então, as mamas vão se desenvolver plenamente apenas na mulher, sob estímulo de estrógeno, progesterona, entre outros hormônios. E durante a gestação é feito da prolactina, o hormônio lactogênico placentário. Então, na anatomia da mama, a partir da região então, do mamilo, ou papila, nós temos a presença de ductos grandes subareolares que vão se ramificar progressivamente, dando origem então aos ductos chamados interlobares, finalmente dá o ducto terminal e vai gerar essa unidade terminal chamada de lóbulo mamário, que é composto por grupos de ácidos revestidos por células especializadas que produzem o leite. E essas estruturas glandulares e ductos formam o que a gente denomina de parênquima mamário, que está imerso no estroma, que é constituído por tecido conjuntivo e adiposo e contém vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Então, sob as influências hormonais, elas vão se iniciar durante o período, então, da menarca. Então, durante a infância, as mamas de homens e mulheres são semelhantes, constituídas apenas por ductos. Então, a partir da primeira ovulação, vai ocorrer, então, ciclicamente, a cada mês, a produção de estrógeno durante a primeira fase do ciclo, que leva então a um estímulo que vai levar à proliferação do epitélio dos ductos mamários, dando origem então a essa lobulação que está presente apenas na mulher. Nas mulheres que ovulam, então esse cisto, ele vai se transformar em corpo lúteo e que vai então secretar a progesterona, que vai estimular a mama agora a secretar. Tá certo? Então, sob o estímulo da progesterona, a mama vai ficar túrgida, vai ocorrer um edema do estroma e os ácidos vão ficar cheios de secreção. Se a mulher engravidar, então a mama passa a ter estímulo dos hormônios que são o hormônio lactogênico placentário e a progesterona secretada pelo corpo lúteo gravídico. Se a mulher não engravida, o que vai acontecer? Esse corpo lúteo se transforma em corpo albicans, cessa a produção desses hormônios e a mama, então, volta novamente a um estado de repouso, repetindo, então, esse ciclo durante todo o menacne, que é o período de vida reprodutivo da mulher. Bom, e a estrutura, então, histológica da mama, nesse esquema que eu retirei do livro do Boiolo, do qual eu sou uma das autoras deste capítulo do livro, a gente observa então os ductos, tanto os ductos principais quanto os ácidos que constituem o lóbulo mamário, eles são revestidos por uma dupla camada de células, internamente uma camada de células epiteliais, também referidas como luminais, porque elas são voltadas para o lúmen do ácido ou lúmen do ducto. E externamente essas células, chamadas de mioepiteliais, ou também referidas como basais, que elas são voltadas para o estroma. Bem, então essa estrutura, que é o chamado lóbulo mamário normal, ele é formado a partir da ramificação do ducto terminal, dando origem então a esses vários ácidos, ou adenômeros, revestidos, como eu disse, pela dupla camada de células epiteliais internamente voltada para a luz e as mioepiteliais voltadas então para o estroma. Então, essa estrutura ela é imersa no estroma frouxo, enquanto aqui no estroma chamado interlobular é um estroma denso.
E sob estímulo então do estrógeno, como eu falei, esse epitélio prolifera, tanto de ductos quanto de ácidos, é contrabalançado depois pela progesterona, que vai exercer uma função estimulatória para secreção, bem como a prolactina e o hormônio lactogênico placentário. Então, a principal diferença entre a mama feminina e a masculina é que na mama masculina, em condições normais, nós não temos a presença de lóbulo, é apenas um sistema de ductos imerso no estroma, enquanto na mulher essa lobulação ela se desenvolve plenamente durante o período da vida reprodutiva e de forma especial durante a gravidez e a amamentação. Aqui uma imagem mostrando então o epitélio que reveste os ácidos, né, essas células epiteliais voltadas para a luz, e aqui essa globosa ou às vezes achatadinha externamente a célula mioepitelial voltada então para o estroma. Bom, e na macroscopia de uma mama normal, o que nós observamos? Depende da faixa etária da paciente. Por exemplo, essa é uma mama de uma mulher mais velha, que já tem provavelmente pós-menopáusica, onde já ocorreu o que a gente chama de lipossubstituição, que é esse tecido adiposo, né, ele já passa a envolver essas áreas brancas, que é onde a gente encontra depois, na histologia, os lóbulos e ductos mamários. Esse esquema também é do livro do Boiolo, mostrando então como que é a vida, a mama na vida intrauterina, um sistema apenas de ductos. Então, a partir da puberdade, sob estímulo hormonal, especialmente do estrógeno e da progesterona, nós vamos ter a ramificação dessa árvore ductal, formando os lóbulos mamários. Durante toda a vida reprodutiva, então, a mama fica como se fosse uma árvore frondosa, né, cheia de lóbulos, e após a menopausa, quando a mulher então para de ovular, não vai ter mais a produção de estrógeno e progesterona, a mama novamente involui, ocorre uma involução dessa árvore, né, de lóbulos, e vai ficar novamente restrita ao sistema de ductos e um ou outro lóbulo senil ou atrófico, como a gente refere, tá certo? Nesse esquema, nós observamos então uma imagem mostrando isso, que ocorre ao longo da vida. Então, nessa parte de baixo do gráfico, nós vemos o parênquima glandular. Então, ele se desenvolve ativamente a partir da menarca e durante as primeiras, segunda, terceira e quarta década ele é grande, depois começa já a evoluir por volta da terceira década e essa evolução se acentua após a menopausa. Por outro lado, o tecido adiposo ele vai aumentando, assim como o tecido conjuntivo, à medida que o parênquima glandular entra em involução, como ilustrado aqui nessa corte histológica à direita. A gente tem um lóbulo mamário com poucos ácidos e circundados aqui já por tecido adiposo, infiltrando o lóbulo e circundando essa estrutura. Nós vamos ter um reflexo disso no principal exame de imagem da mama, que é a mamografia. Aqui é uma mamografia de uma paciente jovem, abaixo de 35 anos, onde a gente observa essas áreas brancas que correspondem a um parênquima ainda bem proeminente. Então, nas mamas de mulher jovem, a mamografia ela é pouco contributiva para o exame, porque a quantidade de parênquima glandular é grande, impedindo, por exemplo, de ver eventuais nódulos ou mesmo cistos da mama. Então, nessa faixa etária, o mais utilizado é o ultrassom das mamas. Olha a diferença. Aqui a mamografia de uma mulher com mais de 50 anos, onde a gente já observa uma substituição pelo tecido gorduroso, então chamado de lipossubstituição, e aqui o nódulo mamário fica bem evidente, porque a gente está com a mama lipossubstituída na mulher depois de 50 anos. Bem, então, nos próximos tópicos nós vamos abordar os principais assuntos, ou as principais doenças da mama,
iniciando pela neoplasia benigna mais comum, que é o fibroadenoma, as lesões chamadas de benignas não neoplásicas, que constituem as chamadas alterações fibrocísticas, as hiperplasias epiteliais e o câncer de mama. Eu indico para vocês a biblioteca virtual da UFTM. Nós já temos o livro do Boiolo, a 10ª edição, e como também o livro do Robbins, 10ª edição, que vocês podem acessar através, então, da matrícula de vocês e do Siscad. Muito obrigada. Se tiverem qualquer dúvida, perguntas, podem me perguntar através do meu e-mail oficial. Obrigada.